Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui nesse vídeo estar fazendo a nossa correção da semana 3 do PET do terceiro ano. Antes de chegarmos nas correções propriamente, vamos entender o que foi trabalhado aqui nessa semana 3. E foi a afirmação das superpotências, a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Aqui, pessoal, é introduzido o tema Guerra Fria, que vai ser uma guerra que vai se iniciar após o final da Segunda Guerra Mundial. E os protagonistas dessa Guerra Fria vão ser Estados Unidos, de um lado defendendo o capitalismo, e do outro lado a União Soviética defendendo o socialismo. E por que, pessoal, o termo Guerra Fria? Porque foi no inverno que aconteceu? Nada disso. Foi uma Guerra Fria porque os ânimos não se exaltaram, não se esquentaram. Essa guerra ficou mais no campo ideológico, político, econômico, comercial, e não propriamente na área bélica da guerra. E ainda bem que essa guerra ficou apenas no campo ideológico, comercial, porque se fosse uma guerra de proporções bélicas na prática, talvez a humanidade nem estaria aqui hoje. Porque imagina, lá no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mostrou sua hegemonia com as bombas em Hiroshima e Nagasaki, destruindo aquelas duas cidades e matando milhares de pessoas. E a própria União Soviética também estava construindo bombas atômicas. E imagine se por acaso essas duas potências entrassem em guerra bélica, de fato, na prática. O mundo estaria arrasado. Por isso que, pelo medo, talvez pelo medo da autodestruição da humanidade, essas duas potências ficaram na disputa apenas ideológica, apenas no comercial, na propaganda. Beleza? E aqui nós temos alguns conceitos. O Plano Marshall foi um plano produzido lá nos Estados Unidos que seria um programa de recuperação europeia. Então, o governo americano iria investir capital nos países mais afetados durante a Segunda Guerra Mundial para sua reconstrução. E o welfare state, traduzindo, é o estado do bem-estar social. Isso foi uma doutrina, pessoal, criada lá nos Estados Unidos, que ditava agora novas regras, o modo de vida, os costumes, os modos culturais, e isso vai influenciar muito os países também que adotavam o capitalismo, aliado aos Estados Unidos. Então os Estados Unidos vão criar uma cultura e vão expandir ela para o mundo capitalista. E os países que adotavam esse sistema vão copiar esse modo de vida americano, que segundo os americanos era um modo de vida prazeroso, que isso também era um modo que estava pautado muito na questão do consumismo. Quanto mais você consome, você ajuda a economia e você estaria um passo a mais de alcançar a felicidade. Então, essa era uma das doutrinas desse estado de bem-estar social. Temos aqui também no Para Saber Mais um texto que fala sobre esse modo de vida americano e 2 vídeos que vão falar sobre isso. Tendo a possibilidade, vocês façam uma consulta, que temos uma imagem representando justamente esse consumismo que eu mencionei para vocês, que seria esse bem-estar da população, algo propagado lá nos Estados Unidos. Temos também a difusão das marcas, a própria Coca-Cola. Tá vendo aqui os produtos enlatados? É o surgimento de uma nova cultura, que podemos dizer que ainda continua no nosso meio, essa cultura do consumismo. E temos aqui as nossas atividades. Temos aqui um texto que vai estar mencionando a questão que vai acontecer após o final da Guerra Mundial, a Segunda Guerra. A Segunda Guerra mal acaba e vamos entrar quase em uma terceira guerra. Entramos de fato em uma terceira guerra, porém, como eu mencionei anteriormente, é uma guerra fria, ela não vai esquentar. É uma guerra, então, que vai ser trabalhado a propaganda. Tanto os Estados Unidos vai propagandear a sua visão do mundo capitalista como sendo melhor, e a União Soviética também fazer propaganda de que o socialismo é melhor. A planificação, as coisas distribuídas de formas igualitárias são melhores. Temos aqui a questão 1. Esse texto aqui do historiador Hobsbawm vai estar falando
sobre isso. A questão da Guerra Fria, ela vai ficar então só na ideologia, só nesse campo de discurso. Por quê? Se por acaso acontecesse uma guerra de fato, o mundo talvez nem existisse mais. E aqui temos a pergunta. Explique, segundo Hobsbawm, o que impediu a possibilidade do planejado suicídio da civilização no período da Guerra Fria. Então, segundo Hobsbawm, o que impediu o planejado suicídio da civilização foi o próprio medo da destruição da humanidade pelas duas superpotências, ao que ele chamou de destruição mútua inevitável, que acabou não acontecendo. E graças a Deus, felizmente não aconteceu uma guerra na prática, né, na questão aí das bombas atômicas, que era o grande medo da humanidade. E que temos outro texto que vai estar falando um pouco mais sobre essa questão do estilo de vida americano, né, que vai retratar aqui os novos hábitos, padrões de consumo e como que a sociedade americana ela vai se estabelecer nesse pós-guerra, justamente para mostrar para o mundo e até para a própria União Soviética e os países que apoiavam o regime socialista de que o regime capitalista era melhor para o mundo em si. Temos aqui a resolução da questão 2. Explique de que forma a cultura americana se impôs sobre outras diferentes culturas e povos no mundo ocidental. Então, como, pessoal, que a cultura americana vai se impor? No final aqui, eu até coloquei aqui, está destacado de azul, que aqui no final que nós vamos ter essa resposta. Então, a cultura americana, alicerçada no American Way of Life, o modo de vida americano, caracterizava pelo nível elevado de consumo. Então ela era caracterizada, pessoal, quanto mais você consumia, mais você estava dentro desses padrões aí. E se tornaria um modelo para o mundo ocidental, pelas novas tecnologias em grande expansão, como o rádio, a televisão, cinema. Olha, você vê as inovações que estão surgindo aí. O rádio também já existia algum tempo antes, mas a televisão e o cinema são inovações. Extrapolaria suas fronteiras e seria vista como padrão para o mundo ocidental e diziam ser os caminhos para o progresso e do bem-estar. Tranquilo? Então essa parte aqui. Temos outro texto aqui, que vão falar agora sobre as questões das imagens, que vão estar acompanhando o homem naquele mundo ocidental. Uma nova ideologia vai estar surgindo aqui, pessoal. Os sons, a cultura pop, né, vão ser chamados também aqui no Brasil, nesse período dos anos rebeldes, onde os jovens vão estar ali meio que se mobilizando em prol de várias causas sociais. E aqui nós temos as perguntas. A pergunta 1. Como se caracterizavam, a partir da década de 1960, as imagens e os sons produzidos no cotidiano do cidadão ocidental, inserido nos contextos urbanos? Então aqui, propriamente, não fala dos Estados Unidos, fala do cidadão ocidental, né, das pessoas que adotavam, de certa medida, o capitalismo. Então, nossa resolução com base no texto vai ficar assim. A partir de 1960, as imagens e os sons que se ouviam passaram a ter novo significado. Passou-se a anunciar o consumo e tudo que era dedicado ao entretenimento comercial das massas. Para Hobsbawm, o historiador, dentro e fora da casa era o pop comercial, as palavras dominantes deixavam de seus livros. E agora as marcas, produtos e o que era possível comprar. Então está se difundindo aqui uma nova cultura do mercado de consumo. Os livros nas prateleiras vão deixar um pouco ali de serem adquiridos e vão começar a se adquirir agora outras coisas, os sons, né, as marcas dos enlatados e assim por diante. E a número 2, para que grupo social a cultura de massa em especial era dirigida? Essa questão aqui ela é mais complexa. Será um grupo social apenas? Será que era apenas uma massa? Vamos então entender aqui. Não há um único grupo. A transmissão dessa cultura se relaciona com os determinados segmentos da sociedade. Além do texto aqui, pode parecer que é mais voltado para os jovens, não é verdade? Essa questão do som, das imagens, das marcas, mas nós não podemos definir que é só eles. Então eu coloquei aqui que não há um único grupo. Dentre esse grupo pode ter os jovens, pode ter as pessoas mais velhas e assim por diante, beleza?
E a número 3, explique de que maneira a pop art está relacionada à sociedade de consumo. Como assim, pessoal? Pop art. Então, a resolução. A pop art se insere nessa sociedade na medida em que passa a reproduzir as estampas do comercialismo americanos, propagandeando latas de sopas, bandeiras, garrafas, etc. Que é a questão que vai entrar no consumismo. O comercial ele vai ser importantíssimo, onde você vai difundir as marcas. No caso aqui está surgindo a Coca-Cola, várias marcas que vão influenciar diretamente essa cultura pop, esse consumismo. E aqui agora vamos para a semana 4, beleza?